Dia. A nossa aula de hoje é correção da página 193, que o professor José Dailton deixou de tarefa na aula anterior. Então, nós vamos começar com a 4. Num parque aquático, há um toboágua com 41 metros de altura, na vertical, equivalente a um prédio de 14 andares. O tempo de descida é de 4 segundos em uma distância percorrida do alto até a piscina de 116 metros. A. Calcule a velocidade média desenvolvida na descida em metros por segundo. Então, nós temos aqui a razão especial velocidade. Velocidade é a distância percorrida dividido pelo tempo. Então, a distância percorrida, 116 metros, dividida pelo tempo, 4 segundos. Então, vai ficar assim. Vou colocar aqui. 116 metros dividido por 4 segundos. Aí você pega lá no rascunho, faz a divisão. 116 dividido por 4. 2 vezes dá 8 e resta 3. Abaixo 6, 9 vezes. 9 vezes 4, 36. Então, aqui vai ficar 29 metros por segundo. Nós temos duas unidades de medida da velocidade. É o metros por segundo e o quilômetros por hora. Então, na B, vem falando, para converter de metros por segundo para quilômetros por hora, basta multiplicar por 3,6. Sendo assim, determine a velocidade média de quilômetros por hora no toboágua. Então, 29 vezes 3,6. Também vamos lá no rascunho. 29 vezes 3,6. 6 vezes 9, 54. 6 vezes 2, 12. Mais 5, 17. Vamos fazer agora do 3. 3 vezes 9, 27. 3 vezes 2, 6. Mais 2 que subiu do 27, 8. O 9, 10. O que acontece aqui? Muitos alunos esquecem da vírgula. Uma casa decimal após a vírgula, uma casa decimal após a vírgula. Então, aqui, 104,4 km por hora. Se você esquecer da vírgula, tem como você esquecer da vírgula e ver que seu exercício está errado, porque se esquecer da vírgula, vai ficar 1.044 quilômetros por hora, uma velocidade muito grande para estar descendo de um toboágua. Na 5, nós vamos falar da razão especial escala. A distância em linha reta entre São Paulo e Campinas corresponde a 90 quilômetros. Num certo mapa, essa distância foi representada com 3,6 centímetros. Determine em que escala esse mapa foi construído. Então, nós vamos pegar aqui. A escala é a medida do desenho e dividido pela medida real. Então, nós vamos pegar aqui. Escala, a medida do desenho, 3,6 centímetros. A medida real, 90 quilômetros. A escala, ela é dada em fração. Você não vai precisar dividir esse número por esse número. E a escala, ela é dada em centímetros. Então, nós já temos que pegar aqui e multiplicar por 100 mil. Por quê, professora? Estou transformando
de quilômetros para centímetros. Tenho que multiplicar por 100 mil. Então, vai ficar 3,6 centímetros embaixo 9 milhões, que são 5 zeros aqui, mais um zero aqui, 6 zeros. Centímetros. Está em centímetros, agora eu vou desenvolver a conta. E a conta não é dividindo como eu já falei para vocês. Nós vamos simplificar as frações. Primeiro, eu vou acrescentar, deixa eu colocar esse centímetro um pouquinho para cá. Numa divisão de números decimais, nós igualamos as casas decimais. Se aqui tem um número após a vírgula, aqui também vai ter um número após a vírgula. Igualado as casas decimais, eu posso cortar a vírgula. Então, 36 sobre 90 milhões. E agora começa o processo de simplificação. Quem tem um processo de simplificação lá de fração mais rápido, dividiria aqui por 36, direto. Mas alguns alunos, eles fazem passo a passo, é par, vai por 2. Alguns já dividiram direto por 4, não tem problema, o resultado final será o mesmo. Metade de 36, 18. Metade de 90 milhões, 45 milhões. Metade de 18 e de 45 milhões. Metade de 18 é 9. Metade de 45 milhões. Nós temos aqui 22 milhões e meio. Agora, não dá mais por 2. Nós vamos dividir agora por 3. Aqui vai ficar 3. E aqui embaixo, 21 é 7 vezes e ainda sobra 1. 1 com 5 dá 15. 15 são 5 vezes. E 5 0. 7 milhões e 500 mil. Simplificando a última vez por 3, 1 sobre 2 milhões e 500 mil. A escala é a cada 1 centímetro do desenho equivale a 2 milhões e 500 mil centímetros do real. 6. Escala também, razão especial escala. No mapa, na escala 1 para 9 milhões e 200 mil. Não falou unidade de medida, mas nós já sabemos que escala é em centímetros. Então, esse aqui é em centímetros e centímetros. A distância de Belo Horizonte a Juiz de Fora corresponde a 2 centímetros. Qual a distância real em quilômetros entre essas duas cidades? Então, vamos montar aqui a escala. A escala que ele deu foi 1 para 9 milhões e 200 mil. Não deu unidade de medida, porque nós já sabemos, escala em centímetros. Tá. Ele pediu que a cada 2 centímetros vai dar a distância entre os dois. Então, não quer em 1 centímetro, quer em 2. Tranquilo. Multiplicamos por 2. Que ele quer em 2 centímetros a escala. Então, nós multiplicamos aqui também. Nós vamos encontrar uma fração equivalente. Beleza. Resposta, 18 milhões e 400 mil centímetros. Então, ele quer saber quantos quilômetros. Então, a cada 2 centímetros são quantos quilômetros? A cada 2 centímetros são 18 milhões e 400 mil
centímetros. Então, vamos transformar. Para transformar de centímetros para quilômetros, eu divido por 100.000. Para transformar de quilômetros para centímetros, eu multiplico por 100.000, que foi o exercício anterior. Então, 18.400.000 dividido por 100.000. Nós temos 184 quilômetros de distância entre essas duas cidades. Na página ainda 193-8, escala também. Só que nós temos a ideia que a escala é sempre de redução, que nossa medida real ela é sempre maior do que a medida do desenho. E nesse exercício, nós temos uma ampliação. Então, acontece muito do aluno inverter, porque a ideia é sempre de redução quando a gente fala de escala. Então, observe o que vai acontecer aqui na escala. Nós temos assim, a escala. Uma peça industrial precisa ser desenhada antes da confecção do protótipo. O comprimento do real da peça é igual a 1,6 centímetros e na ampliação terá 19,2 centímetros. Então, olha só o que acontece. O real é 1,6. E quando ele for desenhar, ele vai ampliar essa peça, ficará em 19,2 centímetros. Então, a maioria dos alunos, eles tendem a inverter aqui, sempre deixar o maior embaixo. Então, vale muito observar se a minha escala é uma redução ou se minha escala é uma ampliação. Então, o maior é em cima porque houve uma ampliação. O real ele é menor. Agora nós vamos começar a simplificar. Nós temos uma casa decimal após a vírgula, uma casa decimal após a vírgula. Então, é só cortar as vírgulas. 192 dividido por 16. Esse eu não precisei igualar as casas decimais igual no exercício anterior. Perdão. Agora, nós começamos o processo simples de simplificações de frações. Simplificação de fração. Então, a metade de 192. Você vai lá no rascunho, 192 dividido por 2. Quantas vezes o 2 cabe dentro de 19? 9 vezes, que chega mais próximo, e ainda sobra 1. Dá 6 e sobra nada. Então, 96. Esse aqui tranquilo, que 16 dividido por 2, 8. Continuo por 2, porque os números são pares. 96 dividido por 2. Nós temos 4 vezes, que é 8, sobra 1. E agora 16 nós temos 8 vezes. 48 quartos. Agora o número vai ficando menor, já dá para fazer de cabeça. Então, metade de 4, 2, metade de 8, 4. Ainda por 2, nós temos metade de 24 é 12, metade de 2 é 1. O que significa isso, professora? Significa que a cada 1 centímetro do real será ampliado 12 centímetros no desenho. Vamos falar das tarefas agora. Tarefa, atividade interativa do capítulo 7. Vamos fazer uma revisão do capítulo 7 e reforçar equações. Bons estudos!